Dentro de cada ser humano, existe um palco oculto onde dois arquétipos imensos encenam uma guerra silenciosa. Não é uma guerra entre céu e inferno. É uma guerra entre fé e dúvida, ordem e liberdade, redenção e rebeldia. Jesus, com seus olhos serenos, oferece o caminho do amor, do perdão, da entrega. Satanás, com o olhar em chamas, oferece o caminho da autonomia, da coragem, da verdade nua. Mas e se os dois estivessem certos? E se na verdade eles não fossem rivais, mas professores, de lições opostas e igualmente necessárias? E se eu te dissesse que a maior batalha da história nunca aconteceu no céu? Que o verdadeiro campo de guerra não tem anjos nem demônios. Tem apenas você diante do espelho, lutando para entender quem realmente é Jesus, quem é Satanás. Dois nomes, dois caminhos, duas forças que convivem dentro da sua mente, todos os dias. Neste vídeo, vamos além das igrejas, além da Bíblia, além dos dogmas. Vamos entrar na floresta escura da alma humana, onde fé e rebeldia andam lado a lado. Prepare-se para uma jornada que vai virar sua percepção do avesso. Porque quando você entende quem são Jesus e Satanás no teatro interno da sua consciência, você para de seguir e começa a comandar. A construção simbólica de Jesus e Satanás antes de qualquer religião formal, antes mesmo do cristianismo tomar forma, já existiam histórias de deuses solares e figuras caídas. Mitologias antigas do Egito, da Babilônia, da Pérsia e da Índia traziam o mesmo padrão. Uma entidade luminosa, salvadora, e outra que se rebela, que cai, que traz o conhecimento proibido. Jesus, como o Cristo, representa o arquétipo solar. É aquele que cura, salva, ilumina. Seu nascimento virginal, seus 12 discípulos, sua crucificação e ressurreição. Todos elementos simbólicos que ecoam antigos mitos solares. Satanás, por outro lado, carrega o papel do adversário. Aquele que desobedece, que entrega o fruto proibido, que desafia o plano divino. Mas será que ele é realmente o mal personificado? Ou seria ele apenas a sombra necessária para que a luz exista? Essa dualidade entre o obediente e o rebelde, o cordeiro e o dragão, é muito mais que uma disputa religiosa. É uma metáfora poderosa sobre o conflito interno entre seguir o caminho seguro e desafiar o sistema em busca de si mesmo. Jesus não é apenas o Cristo histórico. Ele é o arquétipo do sacrifício, da obediência ao bem maior, da iluminação pela compaixão. Sua presença dentro de você é aquela que diz: perdoe, confie, sirva. Satanás, ou Lúcifer, o portador da luz, é o arquétipo da liberdade, do questionamento, da busca pelo conhecimento. Sua presença interna é aquela que sussurra: desperte, questione, torne-se. Ambos estão dentro da sua psique. Ambos falam. Ambos querem guiar você. O Éden era mais do que um paraíso perdido. Era um estado de inconsciência, onde Adão e Eva viviam sem saber quem eram. Não havia dor nem dúvida, mas também não havia consciência. O conhecimento estava ali, na árvore do bem e do mal, mas era proibido. Quando Satanás, na forma da serpente, oferece o fruto, ele não corrompe. Ele liberta. Ele rompe o estado de ignorância e abre as portas da autoconsciência. A queda do homem foi, na verdade, o primeiro passo rumo à evolução interior. Jesus, no Novo Testamento, simboliza o caminho de volta, a reconexão com o Pai, a aceitação do sofrimento com fé, o perdão e a entrega. Enquanto Satanás empurra o ser humano para o autoconhecimento, Jesus oferece a transcendência do sofrimento. São caminhos opostos, mas complementares. Obediência cega ou lucidez dolorosa. Fé redentora ou autonomia arriscada. Esse é o jogo oculto sendo jogado dentro da sua própria mente, o tempo todo. Toda a sua realidade é moldada por escolhas invisíveis. Você obedece ou você cria. Você aceita ou você transforma. Essas escolhas não são simples. São atravessadas por medo, por trauma, por condicionamento coletivo. Jesus, como símbolo da ordem cósmica, chama para a obediência ao amor, mesmo que isso custe o ego.
Satanás, como símbolo da soberania pessoal, chama para o amor próprio, mesmo que isso rompa leis. Essa dualidade não é sobre certo ou errado, é sobre evolução e poder. A religião institucional precisou de vilões, precisou transformar arquétipos em caricaturas. Jesus foi endeusado como inalcançável, Satanás, demonizado como absoluto mal. Mas a verdade é que Satanás nunca foi o mal. Ele é o mestre da transformação forçada. E Jesus nunca foi passividade. Ele é o mestre da transmutação interna. Ambos são espelhos. E o reflexo que você vê depende do quanto você se conhece. Pouca gente sabe que o nome Lúcifer significa literalmente o portador da luz. Nas escrituras antigas, essa figura era identificada com a estrela da manhã, Vênus, que brilha no céu antes do sol nascer. Uma metáfora perfeita para aquele que anuncia a luz, mas que também carrega consigo o risco de orgulho e queda. No ocultismo, Lúcifer não é o diabo. Ele é o iniciador, o mestre que desafia, que provoca, que te força a sair da ignorância para enxergar. Ele não carrega uma maldade gratuita, mas representa o poder da escolha consciente, do livre-arbítrio radical. Magistas, alquimistas e místicos antigos viam em Lúcifer a chama da iluminação interna, a centelha da rebeldia que tira o homem da zona de conforto e o empurra para o abismo do autoconhecimento. Satanás então se transforma. Ele deixa de ser o vilão absoluto para se tornar o símbolo da queda necessária para que a ascensão aconteça. Ele te derruba para que você se levante mais forte. Quando você tem medo de agir, quando você sente culpa por querer mais, quando duvida da sua intuição, esses dois mestres estão falando. Jesus está dizendo: confie, entregue, espere. Satanás está dizendo: levante, destrua, reconstrua. E o mais surpreendente é perceber que os dois estão certos, dependendo do momento. Às vezes você precisa se render para evoluir. Outras vezes, precisa se revoltar para sobreviver. Ambos são necessários. O segredo é discernimento. A magia verdadeira não acontece fora. Ela começa na mente. Jesus e Satanás não são apenas personagens religiosos. Eles são arquétipos poderosos enraizados no inconsciente coletivo. Cada oração, cada temor, cada imagem, cada símbolo reforça esses padrões dentro da psique humana. Quando você visualiza Jesus curando, você ativa em si o arquétipo da redenção, da misericórdia, da fé inabalável. Quando você encara Satanás, você acessa a força que rompe correntes, que destrói ilusões, que expande a consciência. Magos sabem disso. Arquétipos são como servidores energéticos. Eles ganham força quanto mais atenção recebem. E quanto mais você acredita, mais reais eles se tornam. Por isso, manipular arquétipos é manipular a própria realidade. Jesus e Satanás são ferramentas psíquicas, e negá-los é abrir mão de duas das forças mais potentes que moldam seu destino. Todo buscador desperta um dia, e quando esse momento chega, percebe que nunca houve céu versus inferno. Havia apenas o eu aprisionado contra o eu que deseja nascer. Jesus aparece como guia para os que se perderam. Satanás aparece como guia para os que querem se encontrar. Você precisa de ambos. Você precisa morrer como Jesus para o velho. E precisa se rebelar, como Satanás, contra o que te mantinha preso. Essa é a verdadeira iniciação. E ela acontece quando você escolhe parar de seguir e começa a comandar. A batalha dentro da mente. Esqueça o inferno, esqueça o paraíso. A verdadeira batalha acontece dentro de você. Quando você pensa em desistir de um sonho porque parece difícil, é Satanás te desafiando a continuar ou Jesus te pedindo paciência? Quando você quer romper com tudo, é sua rebeldia falando ou é o chamado da liberdade? A mente humana vive em guerra, e essa guerra tem dois generais: o que ordena e o que questiona, o que cura e o que destrói para reconstruir. Essa dualidade te rasga todos os dias. E o segredo não está em eliminar uma das partes, está em integrar, aceitar que você carrega o sagrado e o profano,
a luz que guia e a sombra que protege, o amor que salva e o ódio que liberta. Quem entende isso não toma partido, assume o comando. A maioria das pessoas vive num ciclo viciado entre culpa e medo. Jesus, o símbolo da luz, é usado como desculpa para a submissão cega. Satanás, o símbolo da sombra, é usado como desculpa para a repressão total. Mas o segredo é: você só se torna livre quando olha nos olhos dos dois. Quando aceita a bondade sem medo de parecer fraco. Quando aceita a rebeldia sem medo de parecer pecador. Integrar Jesus é perdoar a si mesmo. Integrar Satanás é libertar a sua voz. Integrar os dois é dominar sua realidade. A narrativa oficial da igreja separou tudo em bem e mal, em céu e inferno, em Jesus e Satanás. Mas a verdade é que essa separação te mantém cativo. Te impede de olhar para dentro e enxergar o todo. Os evangelhos gnósticos, os escritos herméticos, as tradições esotéricas, todos falam de uma realidade mais profunda, onde o bem e o mal são apenas polaridades de uma mesma força. O pecado, original, foi curiosidade, desejo de saber. O castigo foi a consciência. Jesus não veio te tirar do mundo. Ele veio mostrar como viver nele com lucidez. Satanás não veio te destruir. Ele veio te mostrar o que há por trás das grades invisíveis. A igreja escondeu isso, porque um povo desperto é um povo impossível de controlar. Arquétipos, magia e poder pessoal. Essas forças não são fantasias. Elas estão no seu inconsciente, nos seus sonhos, nas suas decisões. Se você rezou, você já alimentou um arquétipo. Se você desejou vingança, também. A magia do caos ensina. Tudo que você acredita molda. Se você evoca Jesus com intenção, ativa a compaixão. Se você evoca Satanás com sabedoria, ativa o poder de transformação. Ambos são ferramentas. Você pode usar ou ser usado por eles. Na magia do caos, não há espaço para dogmas. Não importa se Jesus é real ou se Satanás existe em outro plano. O que importa é o que essas forças fazem dentro de você. Satanás, para o magista do caos, é o destruidor de limitações. É a centelha da liberdade radical. É o impulso de quebrar regras e assumir o próprio poder. Todos nós temos dois lobos dentro de nós. Um representa a luz, o outro a sombra. E o que vence é o que você alimenta. Mas e se o segredo for alimentar os dois com equilíbrio? A repressão de Satanás dentro da psique gera culpa, autossabotagem, impulsos destrutivos. A negação de Jesus gera frieza, vazio, desconexão espiritual. A mente saudável é a mente que reconhece sua sombra sem ser dominada por ela, e que aceita a luz sem se tornar cega. O verdadeiro mago não teme o inferno, nem idolatra o paraíso. Ele caminha entre mundos. Ele entende os símbolos, ele invoca e dissolve. Ele acessa a luz e dança com a escuridão. Na jornada do autoconhecimento, você vai enfrentar o inimigo muitas vezes. Mas esse inimigo nem sempre será externo. Às vezes, será a sua zona de conforto. Outras vezes, seu medo do novo. Ou ainda seu apego ao sofrimento. Satanás é o espelho da sua potência adormecida. Jesus, o espelho da sua essência redentora. Quando você percebe isso, para de orar por salvação e começa a criar transformação. E é nesse momento que a magia começa de verdade. Jesus e Satanás não são opostos irreconciliáveis. São energias complementares. Representações arquetípicas da sua própria jornada. Você não precisa escolher um e rejeitar o outro. Precisa apenas compreender o papel de cada um. A libertação não vem pela negação, mas pela integração. Então, da próxima vez que sentir conflito, lembre-se, essa guerra não é do céu, é da sua mente, e o único que pode vencê-la é você. No final, tudo se resume a uma única pergunta: quem você quer ser? Alguém que repete padrões, obedece sem questionar, vive com medo de errar? Ou alguém que se conhece, se transforma, enfrenta seus próprios demônios e conversa com sua própria luz?
Jesus e Satanás não estão brigando por sua alma. Eles estão esperando você assumir as rédeas da própria mente. Porque quando isso acontece, você não precisa mais de salvação. Você se torna o salvador de si mesmo. Jesus cura. Satanás empodera, um te consola, o outro te desperta. Ignorar qualquer um deles é mutilar sua própria alma. Invocar Satanás é um ato simbólico, não para adorar, mas para lembrar que você pode, que você é, que não precisa pedir permissão. Jesus, por outro lado, é a força da cura, da empatia, da compaixão com você mesmo. É o bálsamo depois do choque, o abraço depois da guerra. Na prática mágica, ambos são válidos, ambos têm função, ambos são aliados, se você souber conduzir. Você foi ensinado a escolher um lado, mas a verdadeira sabedoria está em integrar. Aceitar Jesus como símbolo do amor incondicional. Aceitar Satanás como símbolo da coragem de ser. Você não é céu ou inferno. Você é o campo de batalha, o alquimista e o guerreiro. O que vai fazer com isso? No fim das contas, Jesus não está apenas no altar, e Satanás nunca esteve só no inferno. Eles estão aí, dentro de você, nos seus dilemas, nos seus desejos mais ocultos. Não se trata de escolher um lado, mas de compreender os dois. Porque enquanto você for cego pela luz ou dominado pela sombra, continuará sendo prisioneiro da sua própria mente. Mas quando você os reconhece como partes de um mesmo poder, você desperta. E quem desperta, não obedece, cria, transforma, comanda. Bem-vindo ao verdadeiro caminho da magia. O caminho onde o cordeiro e o dragão andam juntos. E a sua mente finalmente se torna livre. No final das contas, você não precisa escolher entre Jesus e Satanás, porque ambos já vivem dentro de você. Um te chama para o alto, para o silêncio, para o amor que tudo cura. O outro te chama para o abismo, para o confronto, para o fogo que tudo transforma. A verdadeira evolução não está em seguir um, nem em rejeitar o outro. Ela está em reconhecer que dentro de você há luz e a sombra, e que nenhuma delas pode ser negada sem que você se perca de si. O mago, o desperto, o consciente, não escolhe lados. Ele integra, ele comanda, ele cria. E talvez esse seja o segredo que sempre esconderam de você. Agora, a pergunta que fica: você ainda vai seguir o jogo dos outros ou vai começar a criar o seu próprio? Se isso mexeu com você, deixe seu like, compartilhe e ative as notificações. Aqui no Subconsciente Consciente, cada vídeo é um convite para você sair do automático e tomar o controle da sua própria realidade. Curta, comente, se inscreva no canal e compartilhe. Até o próximo vídeo.